Após a nossa sufocante platina de Naruto Ultimate Ninja 1, inclusive tem vídeo aqui no canal, caso você queira conferir. E dessa vez eu decidi partir logo para o segundo jogo da franquia, Naruto Ultimate Ninja 2. E olha que até que algumas coisas melhoraram, né? Mas nem tanto. Então já se prepara, porque hoje vamos pegar as 63 conquistas do jogo Naruto Ultimate Ninja 2. Dessa vez, o jogo ele está bem mais recheado de conteúdo, tanto na parte do modo história, que acompanha boa parte do exame Chunin até a busca pela Tsunade, e ainda um pouquinho tem um filler, tem alguns fillers que envolvendo a marca da maldição, o que é bem legal. E claro que para conseguir as nossas 63 conquistas, vamos precisar de fazer praticamente tudo no jogo. A grande maioria das missões elas envolvem você falar com alguns personagens e fazer coisas específicas para eles. E também tem aquelas missões de ranking S, né? Que são as pergaminhos, mas pra isso falta um pouquinho mais pra frente, né? O jogo ele ainda mantém aquela pegada de mangá interativo, que é bem estilosa até. Mas agora temos algumas melhorias também em jogabilidade. Esse aqui é o nosso primeiro jogo que apresenta tanto um modo história de mundo aberto, pra gente poder explorar Konoha pra... não vou dizer quase qualquer canto, mas algumas áreas legal, como a própria aldeia da Folha, também alguma partezinha da aldeia da Areia, o Tanzakutal, que é para onde a gente vai encontrar a Tsunade, além de outras áreas também. Então, sem mais delongas, vamos logo para nossa platina, porque eu já enrolei. A nossa primeira conquista, ela vem logo depois da invasão da aldeia e também do exame Chunin. E os destaques, como sempre, a gente já sabe, né, que é a luta do Naruto versus Neji, pro Naruto provar que destino é você que faz e não outra pessoa que define por você. E somente antes de tomarem a decisão de chamarem o Naruto de criança da profecia, né? Logo depois aqui da luta do Neji, o destaque vai para a luta do Sasuke contra o Gaara, que ninguém quer saber da luta do Shikamaru contra Temari, pobrezinho do Shikamaru. Bom, após todos esses eventos, a gente finalmente chega na luta do Hiruzen versus o Orochimaru, o qual o Hiruzen vai lá e sela os bracinhos do Orochimaru, impedindo que ele faça qualquer tipo de jutsu. E, mano, cara, quem tava na época aí assistindo um anime, velho, sabe que essa cena é muito boa, né? E isso acaba levando ao nosso querido terceiro Hokage a falecer, a vir a óbito, o que acaba finalizando a primeira parte do modo história e nos proporcionando a primeira conquista do jogo. How, Iruka-sensei? How was he able to die smiling? Aê, nossa primeira conquista, finalmente, ó. Destruição no sítio aqui da Vila da Folha. Após tudo isso, amigos, a gente parte com o Jiraiya para o Naruto poder aprender o Rasengan. E sim, nesse jogo aqui o Rasengan e também o Chidori do Sasuke são basicamente dois ultimates dele. Enquanto nos jogos posteriores eles vão se tornar habilidades do cima-cima ou baixo-baixo bola. E após um breve encontro também com o Kakashi encontrar com o Itachi e o Kisame naquela invasão deles à aldeia da Folha, a gente acaba vencendo essa luta aqui. Depois aparece também o Gai e logo mais vamos atrás da Tsunade, que está vivendo o seu luto pelo seu ente querido Dan, pra quem não sabe é o namorado dela, e também o seu irmão, se eu não me engano acho que é Nawaki o nome dele, não lembro exatamente, vai estar aparecendo aí na tela pra vocês aí. Logo depois, amigos, a Shizune ela tenta, no caso, impedir que a Tsunade se encontre com o Orochimaru, que prometeu ressuscitá-los os entes queridos dela, né? Nisso, a gente acaba tendo um embate contra a Shizune, no caso é o oposto, tá? Aí a Tsunade vence, ela nocauteia a Shizune e vamos ao encontro do Orochimaru, que finalmente é o encontro dos 3 Sannin lendário. Nessa batalha, a gente sabe que o Orochimaru acaba levando a pior justamente por não poder executar nenhum tipo de jutsu e o Kabuto basicamente ser o seu assistente, na teoria seria os bracinhos dele. Ganhamos a luta, a Tsunade ela reconhece o Naruto como o sucessor dos sonhos dos entes queridos dela, que no caso eram ser Hokages. Também o Naruto ele aprende a fazer o Rasengan, que viria a ser o jutsu assinatura dele, que ele mais usaria ao longo de sua vida e até o fim do anime. E com isso a gente acaba ganhando a nossa segunda conquista em relação ao modo história principal. Finalizando o modo história principal, amigos, eu aproveito para pegar algumas conquistas aleatórias, eu diria assim, explorando o mapa. Algumas delas envolvem você fazer os desafios de dança do Gai, eu chamo de dança, né?
Aprendendo a habilidade de Daino de jogar as 16 flores, que são aquelas flores venenosas, a gente desbloqueia também mais uma conquista aqui no campo de treinamento. Algumas missões específicas, meus amigos, eu não vou dar tanto destaque, né? Eu vou dar mais destaque a algumas missões mais legaisinhas, né, que me chamaram mais atenção. Vencendo o desafio de poses do Shikamaru, a gente também ganha mais uma conquista aqui. Esses desafios do Shikamaru, do Gai e mais outros que vamos mostrar aí pra frente, eles vão se repetir ao longo do caminho. Claro que com outras condições específicas também. Aprendendo o Furacão da Folha do Rock Lee, a gente também desbloqueia mais uma conquista por ter dominado e aprendido ele. Agora a gente pode executar em qualquer personagem também. Partindo daqui, o Gai ele nos desafia a ganhar dele em uma corrida envolvendo as mãos, né? Corrida de mão, vamos chamar assim. Aqui, cara, os meus dedos sofreram, porque depois de um tempo começa a doer muito o dedo. Mas depois de um tempinho aqui, finalmente eu consegui ganhar do Gai, né? Uma determinada quantia de vezes e assim desbloqueando mais uma conquista. E se preparar, porque também vai se repetir isso aqui ao longo do caminho. Pessoal, depois de um tempo, a gente acaba iniciando o arco filler do jogo, que envolve a marca da maldição, né? O selo G do segundo jogo. Interessante, porque é assim que funciona lá. Depois dos acontecimentos da busca pela Tsunade, a história ela começa a ficar um pouco mais complicada. Tipo assim, devido ao Orochimaru e o Kabuto, eles estão tipo preparando um plano contra Konoha, um novo plano. E durante a batalha, a gente acaba sendo encontrado pelo Kakashi. E ele acaba sendo atingido pelo um selo Gedo, que bloqueia completamente o Sharingan. Ou seja, a habilidade dele de copiar no jogo, ela não funciona mais. E também você está impedido de fazer qualquer tipo de ultimate com o Kakashi em si. Tipo, sem ele conseguir usar o seu principal poder, o Kakashi, ele fica bastante desabilitado e suscetível a qualquer tipo de ataque. Vamos dizer assim, nerfado, é mais fraco, né? E a Tsunade, ela acaba prometendo, tipo, negociar com o Orochimaru para ela poder tirar o selo dele, no caso, né? Enquanto isso, o Naruto ele começa a perceber que o Kakashi ele tem alguma coisa muito errada que está acontecendo com ele. Eles acabam investigando isso. Depois de um tempo, eles acabam encontrando com o Orochimaru e o Kabuto e acabam lutando contra ele. Nisso, o Naruto ele acaba descobrindo uma forma de remover, né, o selo que está no Kakashi. Removendo o selo do Kakashi, finalmente ele volta ao normal, ele se recupera, né, vai pro hospital. E assim a gente finaliza o primeiro arco, a primeira parte do nosso arco filler envolvendo a marca da maldição, né, ou marca Gedo, como o próprio jogo chama ela. Depois da parte 1, partimos logo para a parte 2. E como eu disse, tudo que eu estou falando para vocês é mais um resumo em base de algumas pesquisas também que eu fiz para a história, para não ficar muito longo, né? Enfim, na segunda parte, o Naruto ele finalmente encontra o pergaminho que é capaz de remover o selo Gedo do Kakashi. E enquanto isso, a Tsunade ela está enfrentando o terceiro Hokage, que aparece através de uma espécie de manifestação ligada a memórias passadas. Isso é basicamente o Edo Tensei, antes dele nascer, vamos dizer assim, propriamente dito, no Naruto Shippuden. O Naruto ele chega no momento certo com o pergaminho e a Tsunade ela consegue realizar a técnica de liberação. Com o selo finalmente removido do Kakashi, ele recupera o seu Sharingan e parte da sua força, né? E depois ele vai lá e logo vai pra cima do Kabuto, dando início a uma das batalhas finais desse arco. No final do arco, o Naruto ele assume sua forma de 9 caudas, eu diria mais ou menos só o chakra da 9 caudas, para enfrentar o Orochimaru, enquanto os ninjas de Konoha eles lutam para impedir que o plano do vilão seja cumprido, do Orochimaru no caso, tá? Um adendo que eu gostaria de ressaltar é o quão estranho está a forma de 9 caudas do Naruto aqui, porque no jogo passado realmente dava pra você ver que o Naruto ele estava com o chakra da 9 caudas, tanto que o 3D do boneco dele, do personagem dele, muda também e tá com os olhos do 9 rabos. Aqui no máximo que ele fica, acho que não é nem com uma aura, ele só tem só o nome mesmo de 9 rabo aqui, e é isso, né? Enfim, amigos. Depois de terminarmos esse arco todo filler, a gente consegue finalmente
vencer, concluir essa história filler, a finalzinha, e podemos assim partir para as nossas conquistas, as melhores, né? Em massa em geral, vamos dizer assim, né? Mas a gente finaliza essa aqui e ganhamos a nossa conquista por ter cumprido o capítulo filler do jogo, a segunda parte dele. So don't worry, old man! Rest easy! Wherever you are! Aê! Depois eu vou pegando mais algumas conquistas aleatórias. Algumas delas envolvem você ficar disputando flexões com o braço contra o Rock Lee. Excellent! Aê! Aí, moleque, ufa, anteriormente. E também algumas conquistas de você subir na árvore, no caso aquela meio que uma corrida no menor tempo possível na árvore, né? O legal é você ver que esses minigames interativos do Naruto, que começou a partir também do Ultimate Ninja 2, eles se mantêm pelo menos até a saga Storm 1, que foi o último jogo que eu vi que tem também essa corrida, né? Claro que com os gráficos do Storm, né? Me corrijam se eu estiver errado, se tem mais algum outro jogo da franquia Storm ou de Naruto também que tem esses minigames. Deu pra ver, vamos lá então. Aí eu consegui, nossa, velho. Depois de um tempo fazendo algumas coisas, a gente encontra com o Guy e falando com ele, a gente inicia uma batalha com ele, na qual, terminando essa batalha, a gente ganha não só uma conquista, mas também desbloqueamos o Naruto com a roupa do Guy, no caso o Naruto Taijutsu do game. Voltando à aldeia da Folha e no campo de treinamento, novamente temos mais uma missão com o Guy. Nela, se eu não me engano, ela envolve você ganhar uma corrida contra o Guy. E também você tem que ganhar uma batalha com ele. Fazendo assim, e se der tudo certo, você também ganha mais uma conquistinha para sua conta. A maioria dessas missões de exploração, ela vai envolver você ficar procurando pela aldeia e falando com vários personagens diferentes. Não só pela aldeia da Folha, mas pelo mundo aberto por fora também. Por exemplo, indo no campo de treinamento, agora a gente encontra com a Hinata e com o Neji. Um lugar que normalmente eles não estão no jogo, e a gente consegue iniciar mais uma missão. Essa missão basicamente ela consiste em você, acho que de novo, ajudar no treinamento da Hinata e do Neji. Vencendo a batalha, a gente acaba ganhando mais uma conquista. Aí. E também com a Hinata a gente consegue mais, acho que duas conquistas ainda. Que a gente vai lá pra ponte, né, uma ponte mais ou menos onde fica o Kotetsu e o outro cara lá que eu esqueci o nome, aqueles caras que estão sempre junto. A gente vai lá falar com a Hinata e volta também, e a gente consegue mais uma conquista também. A nossa última conquista com a Hinata, ela acontece lá no campo de treinamento, o qual você falando com ela e vai se iniciar uma luta contra ela, no qual a gente ganhando também, a gente acaba adquirindo mais uma conquista para nossa conta. Eu tinha ido ver, né, as missões de ranking por pergaminho e acabei me deparando com uma surpresa, porque eu acabei concluindo uma missão de ranking S sem saber o que era até, eu acho que era só olhar os cards. Saindo da aldeia da Folha, eu parto lá para a Floresta da Morte, né, o qual eu encontro o Kabuto na segunda parte dela. O que chega a ser interessante pelo fato dela ficar bem do lado da ponte Naruto, né. Enfim, iniciando uma batalha com o Kabuto e ganhando dele, a gente acaba aprendendo um jutsu dele, o jutsu de ilusão. Fazendo isso, a gente vai lá e desbloqueia mais uma conquista por aprender o jutsu de ilusão do Kabuto. Aí, ó, agora sim, ó. A maioria das missões daqui pra frente, elas vão se resumir a isso. Sair de um mapa sempre pro outro em busca de algum personagem que vai nos dar um desafio, só que a gente só vai ter que lutar contra ele, aprender a habilidade dele, que no caso é só você derrotar ele também. E a gente sempre vai acabar ganhando uma conquista, igual nesse caso do Orochimaru, o qual eu fui lá pro Tanzakutal, eu lutei contra ele, escolhi o Sasuke, né, porque tava mais apelão, e ganhei a conquista dele, aprendendo um jutsu dele também. Me dá minha conquista. Get out of my face. Aê! Voltando para a aldeia, eu aproveito para concluir a nossa última missão de disputa de flexões contra o Rock Lee. Percebam que eu fiz um sinalzinho com meus dedos porque, mano, fazer isso aqui dói os dedinhos demais, principalmente o polegar. Desse mesmo modo, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com o Guy, eu faço finalmente a nossa última corrida com o Guy e consigo assim a última conquista de apostar corrida com o Guy, finalmente.
Uma coisa que eu queria destacar pra vocês é que os personagens, eles não vão aparecer assim todo o tempo, né? No caso, é sempre assim, você conclui uma certa quantia de missões dentro do jogo, ou uma certa já missões secundárias, igual eu estou fazendo, e alguns personagens vão ser desbloqueados em outras partes do mapa. Por isso que você tem que ficar procurando, porque não tem um localizador pra você ficar achando eles mais facilmente. Assim como vocês estão vendo que aconteceu com o Sasuke agora há pouco. Seguindo a mesma premissa do Guy e do Rock Lee, eu aproveito para fazer aquele minigame de dança ou de poses do Shikamaru, no qual é o último e a gente conclui ele finalmente pegando a nossa última conquista de ficar fazendo essas poses doidas do Shikamaru. Continuando a nossa aventura, existem alguns personagens que você tem que comprar certos itens para ele nos vendedores que aparecem durante a sua gameplay. Aqui na Ino, eu somente entrego um item que eu comprei aqui para ela e acabo ganhando uma conquista dela. Vindo aqui no rosto de pedra dos Hokages, a gente encontra com o Hiruzen. E a gente falando com ele, ele vai nos pedir algumas coisas, no caso ele quer testar os nossos ensinamentos ninja. E a gente acaba entrando numa batalha com ele. Ganhando do Hiruzen, obviamente a gente aprende uma das técnicas dele, se eu não me engano é o estilo flamejante do dragão, é alguma coisa assim, acho que é bomba flamejante do dragão. Bom, fazendo isso a gente acaba ganhando mais uma conquista por aprender o jutsu do Hiruzen. Vindo aqui nas fontes termais, a gente encontra com a Shizune e a gente também tem que comprar um item para Shizune. Eu não vou lembrar exatamente qual vendedor que é, mas se eu não me engano é o que fica lá na Aldeia da Areia. Ela nos ensina um dos jutsus dela e a gente desbloqueia mais uma conquista assim com ela. Com o passar do tempo, eu acabei ficando um pouquinho perdido nas missões, né? Porque não aparecia mais nenhum personagem. Até que depois eu fui pra fora da aldeia e vi que o Shikamaru tava lá. Aí eu falei com ele, né? E ele nos pede pra ir lá falar com o pai da Ino, que ele fica lá depois das fontes termais. A gente falando com o pai da Ino, ele nos dá, se não me engano, acho que é um buquê de flores, que o pai do Shikamaru, ele vai dar pra mãe do Shikamaru, que é um presente que ele estava pensando em dar, né, pra saber qual presente que ele poderia dar pra esposa dele. Enfim, entregando as flores pro Shikamaru e para o pai dele, a gente acaba ganhando mais uma conquista, além também de ganhar uma certa quantia em dinheiros. Um pouquinho mais pra frente, eu venho aqui na Aldeia da Areia e percebam o quão pequenininha ela é aqui nesse jogo. Bom, eu falo com esse vendedor pra ver se tem mais alguma coisa pra comprar, pra entregar para algum personagem. E aproveito também para falar com a Temari, que eu tinha pegado uma missão com ela e depois eu lembrei de voltar aqui. Falando com ela e entregando um item, que no caso é um leque que eu compro lá na Aldeia da Folha. Eu entrego o leque pra ela e ela me ensina uma técnica de vento dela, e eu ganho mais uma conquista. Partindo para a cidade de Tanzaku, a gente encontra aqui com o Jiraiya e fala com ele e acaba iniciando mais uma luta com ele, o qual é a mesma coisa, você ganha dele, derrota ele, ele te ensina uma técnica dele e você ganha mais uma conquista. Saindo e voltando desse lugar onde se encontrava o Jiraiya, a gente acaba também encontrando com a Shizune, o qual é a mesma coisa que se repete, a gente derrota a Shizune e aprende uma técnica dela, no caso a técnica de você sair dando uma baforada nojenta de veneno. Aí a gente ganha mais uma conquistinha pra nossa conta, amigos. Encontrando com o Hiruzen aqui no telhado e derrotando ele, a gente aprende a outra técnica dele, que é uma muralha de terra gigante. Aprendendo assim mais uma das técnicas dele e também desbloqueando mais uma conquista. Vindo aqui nas fontes termais e encontrando com o Kakashi, curiosidade doida que eu não sabia, né? Tem uns itens que eles ficam espalhados no chão, né? Dependendo do personagem. A do Kakashi tava bem do lado dele. Eu consegui achar que era uma foto que ele falou que ele tinha perdido. O que é doido, né? Eu vou lá, entrego pra ele a foto e eu consigo a conquista. E eu demorei pra caramba pra perceber isso. Amigos, desculpem algumas partes que estão sem som aqui no jogo. É porque na hora de editar eu acabei pegando o vídeo e ele acabou ficando sem som em algumas partes, né? Perdoe esses meus problemas técnicos aqui. Enfim, vamos voltar pro vídeo. Depois a gente acaba iniciando mais uma missão com o Kakashi, só que dessa vez ele pede pra gente lutar contra ele. E é aquele mesmo esquema, a gente derrota ele, ganha dele e ganha mais uma conquista. E também,
Percebam que agora ele sumiu, né? No caso, eu vou sair daqui, ele vai sumir. Isso quer dizer que ele foi para outro lugar e tem mais uma missão para fazer com ele. Como eu disse, vai ter mais uma missão para executar com o Kakashi. Vindo aqui no outro lado das fontes termais, a gente encontra com o Kakashi, fala com ele e também derrota ele em uma batalha. Isso nos permite aprender a técnica do Kakashi do Espada Relâmpago. Aprendendo o Espada Relâmpago, a gente ganha mais uma conquista assim. Voltando aqui novamente na Aldeia da Areia, a gente aprende mais uma técnica da Temari e ganha assim mais uma conquista também. Depois eu aproveito para farmar logo as últimas conquistas, que elas são aprender a prisão de água do Zabuza, o jutsu secreto Dança da Shuriken da Tentei aqui no campo de treinamento. Aí mais uma. Voltando aqui no Zabuza, uma coisa muito legal pelo fato do Zabuza ser tipo um mercenário, né, que você tem que pagar ele pra fazer as coisas. A gente tem que pagar 150 rios aqui no jogo pra aprender o jutsu do dragão de água. É que é louco, né? Aí a gente derrota aqui o Zabuza e finalmente ele vai lá e nos ensina o dragão de água. Aí ó, 40. Logo depois vamos em direção a aprender o jutsu dos Akatsuki, né? Dos renegados, né? Que no caso seria o jutsu do tubarão bomba do Kisame. 41, amigos, 41. E também o jutsu clone de água explosivo do Itachi. Aqui nesse jogo tem uma missão que eu achei muito interessante pelo modo que você tem que ativar ela, né? No caso, ela é uma missão da Tsunade, em que você tem que vir nesse ponto aqui do jogo e o Naruto ele vai encontrar um pôster de jogo de bingo. Logo, ele vai lá para a cidade de Tanzakutal e lá vai estar a Tsunade. O interessante é porque se você for lá em Tanzakutal sem olhar esse cartaz, a Tsunade não vai estar lá, então você precisa obrigatoriamente olhar o pôster ali na parede desse jogo para você conseguir ativar a missão da Tsunade lá. Bom amigos, chegando lá e conversando com a Tsunade, a missão dela é muito simples. Ela exige que você ganhe dela em um jogo de apostas, no caso um slot, né, uma máquina de caça-níqueis que tem aqui dentro do jogo. O que eu faço até que de forma fácil, de certo modo. Bom, fazendo isso, a gente volta aqui e conversa com ela e ela ensina uma das habilidades dela. Sendo assim, a gente também libera mais uma conquista. Voltando à Aldeia da Folha, nos deparamos já com a Tsunade logo de cara, o qual ela também nos ensina mais uma das habilidades dela e a gente ganha mais uma conquista também. Essa aqui é uma das últimas missões que você tem que falar com os personagens, tem mais duas, mas pra isso falta, é bem lá na frente. No modo combate com o Kakashi, eu copio o jutsu do Hiruzen e as técnicas dele e derroto ele com o bastão dele, ganhando assim mais uma conquista. Amigos, partindo daqui, eu começo a fazer as missões de rank, no caso são as missões que envolvem o pergaminho. A primeira delas que eu faço é a missão de você conseguir 20.000 rios no modo Infinite Mission do game. E é agora que as coisas começam a melhorar ou piorar, dependendo da interpretação. Por quê? Agora eu começo a fazer finalmente as missões dos pergaminhos, no qual elas envolvem você completar o primeiro pergaminho no nível D, que seria o nível Genin. O segundo pergaminho é o pergaminho de nível Chunin, nível C. Terceiro pergaminho, nível Jonin, pergaminho de ranking B. Olha lá, ó. Conseguimos, velho. Concluir todas as missões do ranking B. E o penúltimo, mas não menos importante, os de nível Ambu, que seriam todas as missões de ranking A. Bom, agora é que começa o sacrifício, amigos. Por quê? Agora a gente vai ter que fazer todas as missões de ranking S, nível Hokage. E dentro dessas missões tem umas que são um pouco fáceis e algumas difíceis. No caso, elas incluem conseguir o máximo de dinheiro dentro do game. Aí, olha lá. Depois disso, você tem que comprar tudo e coletar tudo que tiver dentro do game. Aí você ganha a maioria das conquistas aqui. Essas daqui acho que eu já resolvi um pouquinho.
Mais uma de pegar todas as cartinhas do game, né? Todas as músicas do game. Todas as vozes do jogo. Todos os vídeos do jogo. 57. Pegando todos os pergaminhos secretos de todos os mapas, a gente acaba concluindo mais uma missão de nível S. Aí, ó. Aí, ó. 58. Essa missão aqui de agora, de Ranking S, ela consiste em você literalmente fazer todos os movesets de todos os personagens no modo treino. Você fazendo isso daí, você acaba concluindo mais uma missão de nível S por fazer o modo treinamento todinho do Iruka com todos os personagens. Mais uma, 59. Agora, as últimas missões, elas são bem interessantes, né? No caso, essas duas últimas aqui, né? Fora a última que eu vou fazer ainda. Por quê? Ela tem um desafio extra lá nas missões de Ranking S, o qual você tem que vir aqui na casa do Naruto e digitar essa sequência aí de códigos para desbloquear um desafio especial do Naruto. Dragon, Snake e Tiger. Agora foi. Executando esse código, vai ser ativado uma missão, né? No caso também você vai ter que aceitar a missão lá nas missões de Ranking S. Aí você volta aqui pra frente da onde fica o Ichiakro e você vai encontrar com o Sasuke. Ele vai nos desafiar para uma batalha com algumas condições, o que é bem interessante, porque prestem atenção o tamanhozinho que o Naruto vai ficar nessa missão. Tem a batalha, o meu inimigo ele vai estar com um ataque forte, ele vai estar com Tiny Station, não sei nem o que é isso. E meu poder de defesa vai estar baixo. Beleza. Ah, o outro é um anão. Entendi. Aí basicamente é só você derrotar o Sasuke e automaticamente vai ser liberado a conquista pra você de ter completado o desafio do Naruto Rose. É só uma luta só, acho que é mais de uma luta. Mission accomplished. Após essa conclusão, ainda tem mais um desafio que consiste em você fazer a mesma coisa. Você vai digitar uma sequência de códigos lá no Naruto Rose e vai ser liberado agora o desafio do Gai. Que vai ser a mesma coisa, só que agora você vai ter que lutar contra o Gai também. Beleza. Depois é simples, é a mesma coisa, é só você encontrar o Gai, derrotá-lo, cumprir também os objetivos que ele pede pra você. E automaticamente nossa conquista ela já vai estar sendo desbloqueada. Amigos, eu vou falar pra vocês agora, cara. Finalmente a gente acaba chegando na última missão do jogo, mas a última missão do jogo, a gente sabe que não é simples, né? Depende também da ordem que você vai fazendo. Porque a última missão dessa bodega de jogo consiste em você literalmente lutar com todos os personagens e contra todos os outros oponentes 3 vezes. Ou seja, tipo assim, vamos lá. Você escolheu o Naruto, aí você vai batalhar contra o Sasuke. Você tem que fazer essa luta 3 vezes e você vai ter que fazer isso daí com todos os personagens. Por exemplo, foi o Naruto contra o Sasuke, aí depois o Naruto contra a Sakura, depois o Naruto contra o Rock Lee, depois o Naruto contra o Kakashi. E isso sucessivamente com todos os outros personagens. E você vai ter que fazer isso aí tudo 3 vezes e com cada um dos 32 personagens do game. Claro que, levando em consideração que no jogo anterior você tinha que executar isso 10 e também 99 vezes com cada um dos personagens, na teoria não é tão difícil, mas eu tenho pra mim que eu acho que eu demorei mais aqui do que no primeiro jogo. Mas, de qualquer forma, olhem só como foi que eu deixei tudo isso aqui. Mano, eu tava tão cansado, tanto que eu tirei até a minha webcam ali do lado ali, esqueci de colocar ela de volta na hora que eu comecei a gravar. Mas olhem só, eu deixei tudo roxinho, tudo bonitinho. E você completando isso, finalmente amigos, finalmente a gente vai lá e obtém o tão aguardado 100% de Naruto Ultimate Ninja 2. Eu devo admitir pra vocês que, vamos lá, esse jogo aqui claramente, eu gostei dele muito mais do que o primeiro game, né? Porque o primeiro game ele não tem muito conteúdo pra abordar e depois com o tempo ele começa a ficar muito enjoativo. Esse aqui,
As únicas missões que eu não gostei muito foi a de você ficar juntando o dinheiro no máximo e essa última que eu acabei de falar pra vocês. Desde já, pessoal, eu já quero acrescentar que, tipo assim, mano, cara, isso aqui acho que só vale a pena fazer se você for criar conteúdo em cima disso ou literalmente se você não tiver nada pra você fazer, porque demora muito, né? Bom, dito isso, amigos, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha jornada, e não só você que está assistindo o vídeo, mas também pra quem me acompanhou durante as lives stream, né? Recentemente eu já iniciei a do terceiro game e pra mim ter uma noção e ver como é que é. Então eu aguardo ansiosamente por vocês que queiram me ver em mais uma jornada agora pelo terceiro game. E também em breve eu vou estar postando talvez o vídeo do Mortal Kombat Shaolin Monks, que é mais um jogo que eu estou em busca da platina, né? Deixem aí nos comentários quais outros jogos eu posso estar trazendo aqui no canal, fazendo live para platinar aqui para vocês. Eu agradeço muito a todos vocês como sempre, muito obrigado e que vocês tenham um ótimo dia, noite ou tarde, dependendo do horário. Tchau, tchau e até o próximo vídeo, eu fui!